Hoje nós vamos falar de dois acontecimentos que marcaram o Vale do Jaguaribe, que eram as execuções, as penas de morte, execuções de morte por enforcamento. Essas penas e essas execuções aconteceram durante todo o Brasil colonial, muitas vezes fora de qualquer tribunal. Porém, oficialmente, eu escolhi, na verdade, o Brasil Império, esse período do Brasil Regência, a partir de 1831 até a década de 50 do século XIX, 1855, 1860, das execuções desse período. Né? E peguei duas execuções acontecidas, uma aqui em Russas e uma outra na atual cidade de Aracati, para exemplificar. Essas duas execuções são as duas últimas execuções ocorridas dentro desses territórios, os territórios de Aracati e Russas. O primeiro crime, que eu vou falar um pouco mais superficialmente, diz respeito à execução de Domiciano Francisco José. Aconteceu em novembro de 1858. É de Virgens, Maria de Jesus matou de madrugada com uma machadada na cabeça ao marido, Joaquim Coringa, que dormia na ocasião. Em ato contínuo, fugiu com o Amásio Domiciano Francisco José, preto forro, trabalhador com carroças. Fecho o parêntese. E uma questão já preciso esclarecer para vocês. 90% dessas execuções tinham como executados pretos, escravos ou pretos forros, né? Homens e mulheres que tinham, homens principalmente, as mulheres geralmente eram condenadas à prisão perpétua, nunca à forca, né? E havia todo um ritual, né? Como nesse caso do Domiciano José, que aconteceu em Aracati no ano de 1858, e também no acontecido aqui em São Bernardo das Russas, do preto Joaquim. Acontecido nesses dois casos, aqui de Russas, em 1855 foi a execução. O crime aconteceu um ano antes, né, quase um ano antes, em abril, 30 de abril de 1854. Então, em ato contínuo, ela fugiu junto com o seu Amásio, né, o seu amante. 3 dias depois, somente, é que policiais que buscavam os dois, né, a suposta assassina e seu amante, foram encontrados na comunidade chamada de Cajueiros. Estavam escondidos atrás de umas moitas de jaramataia, conforme vem a descrição no processo e tudo mais. Interrogado Domiciano, para inocentar a sua companheira, a sua Amásia, confessou-se criminoso, dizendo além disto, por mais que procurasse se distanciar da vila de Aracati, se tornava impossível, porque tal era a fraqueza
e a tremedeira de suas pernas. A declaração do réu, né? E eles foram pronunciados em 14 de novembro ao juiz municipal de Aracati, Dr. Herculano de Araújo Salles. Na sessão do júri de 5 de abril de 1852, aconteceu o julgamento. A sessão do júri é onde já trazem os 13 indivíduos da sociedade que vão tomar a decisão de condenação ou não do réu. Isso acontece também nos dois casos. Então, em 1852, no dia 5 de abril, aconteceu esse julgamento. E ele foi condenado à morte por enforcamento, enquanto sua Amásia foi condenada à prisão perpétua com trabalho, obrigada também a trabalho, com trabalho análogo ao seu sexo. O juiz municipal do termo de São Bernardo foi o juiz que presidiu essa sessão do júri, onde houve o julgamento e a decisão de ser executado Domiciano José e ser presa perpetuamente a sua Amásia. E foi presidida por esse juiz que, por um acaso e por vacância do juiz anterior do caso, um juiz daqui de Russas foi o responsável por assumir a presidência da comarca, né? Juiz municipal do termo de São Bernardo das Russas e de direito interino da comarca de Aracati, Dr. Joaquim José Henriques. Foi ele que oficializou a sentença, uma vez que o júri já tinha o declarado culpado e o condenado à morte por enforcamento. Então, havia todo um procedimento. O escravo, nesse momento, então, no dia seguinte, era levado em caravana por um grupo de soldados armados até a capital do estado. O prefeito municipal, assim como o juiz do município de Aracati, escreve ao presidente da província da época, informando o crime, o acontecido e a condenação, e cabe ao presidente da província, então, fazer a rogativa pelo Domiciano, pelo réu, pelo preso, não só por ele, mas por todos e qualquer. Foi como também aconteceu no caso de São Bernardo das Russas com o escravo Joaquim. Fazer uma rogativa ao poder moderador. Quem era o poder moderador no Brasil daquela época? 1852. Era o imperador. Então, essa era a etapa que mais tempo levava para que se pudesse ter uma decisão definitiva do que seria acontecido e que a pena, no caso, fosse cumprida, né? fosse feita a execução, de fato. Então, essa carta era enviada ao Rio de Janeiro, província, e o ministro da Justiça era quem fazia esse intercâmbio, essa interlocução entre as decisões imperiais de Dom Pedro II e os governadores de então, os presidentes de província, como assim eram chamados nesse período. E geralmente eu vi alguns enforcamentos que aconteceram, não vi, li nesse trabalho do
Paulino Nogueira. O início esse preâmbulo que dá antes da exposição de cada execução. Paulino Nogueira faz um relato histórico desde a França, da Europa, da Inglaterra, de alguns países da Europa, na perspectiva da pena de morte, inclusive nos Estados Unidos. As execuções deveriam ser o menos cruel possível, ou por tiro, né, por fuzilamento, ou por outra forma qualquer, que na França ficou sendo a guilhotina, porque acreditava-se que o sujeito, depois de decapitado, uma vez separada a cabeça do corpo, o indivíduo morria imediatamente. Então, esse trabalho, escrito pelo Paulino Nogueira, foi escrito em 1894, na revista trimestral do Instituto Histórico do Ceará. Um excelente registro, que consta de 2 documentos. Então, ele nos relata que o poder moderador, de todos esses relatos que ele traz, de Juazeiro, de Crato, na verdade, de Sobral, de Iguatu e de outras vilas de então, todos, nenhum teve a chamada graça, que era como era chamada o pedido ao indô para ponderar se aquela decisão tomada em júri em determinada vila deveria ser cumprida, porque o poder moderador, ou seja, o imperador, estava acima da Câmara, do Senado, da Justiça. Porque, sendo o poder moderador, ele tinha essa prerrogativa de dizer sim ou não para uma condenação à morte. No caso, a forca. Nenhuma vez esse perdão foi concedido. Sempre era o texto, a mesma narrativa, que não, o réu deve cumprir a lei e que ela seja cumprida imediatamente. Escrevia o ministro da Justiça ao presidente da respectiva província. Ele veio, no dia 19 de agosto de 1852, apresentou-se a escolta ao presídio onde estava Domiciano, levou o réu e o carrasco, outro condenado à morte, de nome João Francisco Tavares, vulgo João Chico, que 3 anos depois foi também executado no Ipu. Chegaram ao Aracati no dia 27 à tarde. 8 dias de viagem. Saíram no dia 19, chegaram no dia 27 à tarde. E no dia seguinte, já Domiciano subia para o oratório, assistido, aí sim, subia ao oratório para se confessar e receber as instruções religiosas. Aqui no caso de Aracati, os confessores da agonia, como eram conhecidos, foram os padres Tito José de Castro Silva e Menezes e Antônio Francisco Sampaio. Então, no dia 29, às 4 horas da tarde, ou seja, 2 dias depois da confissão de Domiciano, desse acompanhamento religioso, né? No dia 29, às 4 horas da tarde, saía e os sinos já dobravam afinados. Essa é uma característica interessante, marcante e comum entre todas essas execuções por enforcamento, que é a questão
dos sinos da matriz e de outras igrejas, quando o condenado saía com uma escolta da cadeia municipal até o local onde ele seria executado, os sinos batiam afinados. O toque do sino era o toque tocado no dia de finados. Inclusive, essa questão dos sinos é interessante, porque o sino, nessas comunidades mais antigas, eles serviam como uma forma de comunicação imediata entre os moradores daquela vila ou daquela povoação, né? A cada batida havia um significado, um signo, que era uma mensagem que era transmitida aos moradores daquela freguesia, daquele povoado ou da vila. Então os sinos já dobravam afinado, o porteiro dos auditórios, que era o sujeito que ia apregoando na frente do réu, nessa caminhada até o púlpito de morte, ia gritando e repetindo a sentença dada àquele réu que em breve seria executado. E logo em seguida vinha o juiz municipal, no caso de Aracati, doutor Herculano de Araújo Sales, e tendo à sua esquerda o escrivão Raimundo Chaves, também a cavalo. O paciente, o condenado no caso, ia profundamente abatido, de alva, ou seja, de branco, vestido de branco, algemas aos pulsos e baraço ao pescoço, ladeado pelos dois confessores da agonia que o exortavam incessantemente. Procuravam dar força naquele momento de final de vida para o executado. O carrasco pegava nas pontas da corda, a forca em alas distanciava convenientemente a multidão enorme que acompanhava aquele evento. O que não se esperava aconteceu, e não é a primeira vez ou a única vez que isso acontece. Quando o Domiciano é empurrado pelo carrasco para cair na altura e ser finalmente enforcado, a corda não aguentar o peso do réu e quebrar. A multidão em Aracati já estava a favor, de certa forma, do réu, tendo em vista que todos sabiam ou ouviam dizer que a verdadeira assassina teria sido sua Amásia e ele teria tomado para si aquele crime, né? Então havia uma propensão do povo que estava assistindo aquela execução de que ali estava morrendo um inocente que se colocou ali para dar proteção a uma outra pessoa. A sentença deveria ser cumprida e na segunda tentativa eles conseguiram executar o Domiciano Francisco José, que teve a sua morte no dia 29 de agosto de 1852. Já em São Bernardo das Russas, nós temos o caso do escravo Joaquim. Aconteceu em 1855. O assassinato, o crime, aconteceu em 1854, no dia 30 de abril. Joaquim, 24 anos, natural de Russas, escravo de Antônio Ferreira da Silva Nogueira, e a vítima, Ana dos Passos de Jesus. Instrumento usado no crime foi um cabresto de couro, usado por Joaquim. A vítima estava sentada no chão, costurando, em casa sozinha, quando Joaquim adentra
a casa, fecha as portas e laça, de acordo com as palavras dele no depoimento, laça a vítima pelo pescoço por trás. Então ele ataca Ana e, de acordo com seu depoimento, de forma que ela não viu, e que diz o criminoso que foi rápida, fechava a boca de Ana enquanto a outra puxava o laço do qual estava amarrado no pescoço da vítima até ela parar de mexer, morrer. O escritor do livro, Paulino Nogueira, ele nos conta que o intuito do Joaquim, ele é sexual. Então, o sujeito havia estuprado e se aproveitado da moça. A moça era sobrinha e afilhada do seu patrão. E ele foi preso no dia seguinte e, quando fazia suas declarações a respeito do que tinha acontecido e foi perguntado onde ele estava na hora do crime, e ele disse que estava na casa da vítima e que havia sido ele o responsável pela morte. Perguntado o motivo, ele respondeu que havia sido extraviado, perdido, teria desaparecido Diana dos Passos de Jesus, 3 metros de fumo e uma quantidade de dinheiro. E a jovem, a moça, tinha colocado a culpa em Joaquim. Ele alega que, com medo da moça dizer ao seu tio e patrão, senhor de Joaquim, ele fosse levar uma pisa, ser castigado pelo patrão por conta dessa informação. Então diz ele às autoridades, decide matar Ana dos Passos de Jesus. O depoimento foi colhido pelo escrivão do juízo municipal, Luiz José da Silva. O dia do crime foi dia 30 de março de 1854, pelas 4 horas da tarde, na povoação Tabuleiro da Areia, Alto da Bela Vista, da vila de São Bernardo das Russas. Um esclarecimento aqui: foi roubado 3 varas de fumo da vítima Ana. Vara era uma medida agrária em uso nesse período, mas que já não existe mais. É antiga, é uma medida antiga de uso, assim como havia a onça, a medida de pés, para distância, para comprimento, Havia também a vara, que tinha 1,10 metros, ou seja, 1,10 metros ou 5 palmos. Foram roubados, então, um pouco mais de 5 palmos de fumo da jovem. A vara é, então, uma medida contábil em linha reta, de tamanho. O caso do crime de Ana dos Passos de Jesus, no julgamento, teve 5 testemunhas contra o acusado e réu confesso Joaquim, escravo Joaquim. Mas a única que foi importante para o processo foi a escrava Maria, escrava de João Soares Pereira, que depois, no dia 30 de março, por volta entre 3 e 4 horas,
passou em frente à casa da vítima e viu, pelo um buraco que tinha na parede, é possível imaginar esses buracos, para quem não conhece, naquela época eram de taipa. E se você não estiver em permanente, embora dure o espaçamento de tempo grande, se você não estiver tampando aqueles buracos ali, vai caindo os barrões de barro, vamos dizer assim, os pedaços de barro, e vai abrindo brechas por conta das rachaduras e buracos nas casas de taipa. Então, por um desses buracos, a escrava Maria, de nome Maria, passando por volta das 3 para as 4 horas da tarde, ela vê através desse buraco na parede o preto Joaquim dentro da casa, abaixado, como que assentado ou de cócoras. E junto dele, igualmente, viu as pernas da moça batendo os pés no chão como quem estribuchasse. Ela foi vista pelo assassino, ela foi vista Maria, que estava testemunhando naquele momento. Ela foi vista pelo assassino pelo mesmo buraco na parede, dizendo: Maria, que queres aí? Vai-te embora para a casa do teu senhor. Ela pergunta: Joaquim, que tem essa moça? E ele respondeu, de acordo com a escrava Maria: não tem nada, está folgando, ou seja, está se divertindo. Todas as portas, segundo a depoente, estavam fechadas. Quando Maria chega na casa do seu senhor, que ficava muito perto da casa da assassinada, ela ouviu gritos pela rua, dizendo: morreu Ana Passos de Jesus. O réu, então, escravo Joaquim, preto Joaquim, foi pronunciado, teve o seu crime pronunciado no dia 6 de maio, como em curso do artigo 192, que era do Código Criminal, dando provimento ao despacho no artigo 192, que era a condenação à morte por enforcamento, a execução de morte por enforcamento. O julgamento do júri foi realizado para ser confirmado, então, em todas as instâncias, no dia 9 de maio de 1855. O juiz de direito da comarca era o Dr. José Pereira, o promotor Dr. José Liberato Barroso, o defensor público, defensor, não tinha esse nome de público porque não havia nada público, tudo era privado, tudo era do imperador. O defensor Dr. Hipólito Cassiano Pamplona e o escrivão João Carlos de Saboia, que fez um papel de escrivão interino naquele momento. E o conselho de sentença é composto por 13 membros da sociedade. E depois de montada todo o arquétipo de um julgamento, ele foi condenado à pena de morte, e o juiz lavrou a sentença da decisão do júri, dando a oficialidade a essa decisão no dia 18 de maio de 1854. Recebido, então, pelo presidente da província a decisão pela execução do escravo Joaquim, o presidente da província da época remete para o Império, para o Rio de Janeiro, o pedido de graça, por parte do poder moderador do imperador.
Mais uma vez, como disse anteriormente, vinha negado, e foi negado também o do Joaquim. Foi dada a ordem para que fosse feita, a sentença fosse cumprida imediatamente. A execução aconteceu no dia 20 de fevereiro de 1855. No dia 19 de fevereiro de 1955, o escravo Joaquim subiu para o oratório, onde é de praxe a confissão do réu, e foi ouvido pelos confessores da agonia, que aqui no município de Russas eram os padres Francisco Ribeiro Bessa e Lino Deodato Rodrigues de Carvalho. Vejam vocês que coincidência. No dia 20 de fevereiro, então, de 1855, às 9 horas da manhã, teve início o rito de execução do escravo Joaquim. A forca foi levantada onde hoje, diz isso em 1894, o ilustríssimo e querido Paulino Nogueira. A forca foi levantada onde hoje existe o curral do açougue, no Largo da Matriz. Isso foi em 1894. Então acreditamos que o açougue ficava no mercado público, que foi erguido em 1892, como dito anteriormente, e o curral dos animais que seriam mortos naquele dia ficava ali de frente para a igreja Matriz de Russas, no Largo da Matriz, onde hoje nós temos a Praça Monsenhor João Luiz, o obelisco de comemoração à elevação da vila, e antes, bem antes, em 1801, foi erguido o Pelourinho. A forca geralmente era erguida ao lado do Pelourinho. Então supõe-se que esse curral dos bois do açougue, do mercado, ficava próximo ali aonde hoje nós temos o obelisco, comemorativo à elevação da vila. Então, como teve início o trajeto para a execução da cadeia pública para esse local, onde era conhecido também por Cruz das Almas, e os sinos também cumpriam esse requisito de dobrarem afinados, de tocarem no ritmo de finados, e o porteiro era o porteiro que gritava, repetia por que aquele réu estava sendo executado, repetia a sentença contra o réu, era o preto Simão Agostinho dos Santos. Apregoava a sentença com voz vibrante e segura, de acordo com o nosso querido Paulino Nogueira. O condenado normalmente usava roupa alva, uma roupa branca, e também tinha suas mãos algemadas, e havia no seu pescoço um baraço, chamado baraço. Paulino Nogueira nos conta que o réu, o preto Joaquim, o escravo Joaquim, estava muito abatido, como é de se esperar diante da proximidade do fim. Então, aconteceu também que o carrasco, desta vez, ao invés de empurrar o preto Joaquim, puxou seus pés por trás para que ele caísse do partíbulo, né, onde ficava a forca, e a corda quebrou novamente. Mas, como era de se imaginar, a execução continuou, teve continuidade, e a última execução do município de Russas foi realizada neste dia 20 de fevereiro de 1855.
a execução foi cumprida na segunda tentativa, né? Então ficamos com esse capítulo triste da nossa história, que é a execução, né? A morte de uma pessoa nunca deve ser comemorada por ninguém. E nós vamos ficando por aqui, desejando a todos tudo de bom.